O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Agropauta Entrevista aqui no Agropauta Web TV, o canal da internet da AgroEffective. Você já sabe que os nossos encontros estão sempre marcados nas segundas e nas quintas-feiras, às 7 horas da noite, ou 19 horas, depende de como você prefere escolher o nome deste horário reservado para estar na nossa companhia. Hoje nós vamos conversar sobre ecoterapia, um assunto que me agrada muitíssimo, com uma psicóloga especialista e que trabalha já há muito tempo com os cavalos e as famílias, não só com os pacientes, né? Ela vai explicar direitinho por que eu fiz essa referência de com as famílias. Seja muito bem-vinda, Cláudia Rocha, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar compartilhando um pouquinho com vocês desse método que eu acredito tanto e sou tão apaixonada. E se você já gostou do assunto, corre lá, aciona o sininho para receber as notificações do nosso canal, se inscreve, dá um like, porque ainda dá tempo. E compartilha. Cláudia, eu falei sobre um trabalho que tu realizas, não só com os pacientes, mas também com as famílias. Eu fui correta nessa minha afirmativa? Sim. Quando uma família nos procura, seja para um filho, um familiar, né, que essa pessoa, então, que se torna o nosso paciente, chega até nós no centro, nós, enquanto psicólogos do centro, a gente sempre tem um olhar ao entorno daquele paciente, porque ao trabalhar com pessoas com alguma deficiência, né, e a gente nunca está trabalhando somente com aquela pessoa, mas a gente entende que a família toda se torna o teu paciente, o nosso olhar sempre é muito mais amplo. E por que a ecoterapia ela se adapta tanto às crianças com necessidades especiais? Vamos pensar assim que bom é estar no meio da natureza, né, com os animais. Então, assim, não tem ambiente mais propício para uma criança realmente relaxar, né, e se entregar para terapias, detalhe, sem perceber que está num tratamento. É muito falado entre os pais quando eles vêm nos trazer assim, a gente ficou encantado pelo projeto, pelo método, porque foge de um consultório convencional, né? Foge daquela clínica, tu tem que subir, estacionar o carro, pegar um elevador, ficar na sala de espera. Ali, enquanto eles estão na sala de espera, eles já estão olhando outros cavalos na pista, eles já tem cachorro na volta, já tem a mini fazendinha. Então, assim, é um momento que às vezes se torna até um passeio para a família do nosso praticante. O que se vê muitas vezes nas imagens são cenas lindíssimas das crianças se adaptando aos cavalos, com uma troca, um carinho, um afeto muito grande. Mas, em essência, como é realizado esse trabalho? O porquê que essa troca do animal com a criança é tão significativa para o desenvolvimento dela? Vamos pensar assim, Eda. Quando tu te aproxima de um cavalo, ele não te rejeita por nada. Tu pode ter uma deficiência visual, tu pode ser cadeirante, tu pode, no primeiro momento, nem se interessar muito por ele. Vamos pensar nos autistas, né? Mas ele pensa em ti, porque os animais que a gente trabalha, eles são selecionados, né? A gente faz uma avaliação de temperamento, de comportamento, de como que ele lida com questões de barulho, de gritos. Então, assim, aquela criança pode até ter uma crise próxima ao animal, mas ele não vai, então, não querer se aproximar dela. Então, acho que essa troca, essa energia que o cavalo passa de não querer essa aproximação, né, que vai se tornar interessante, vai fazer a criança, então, se entregar e entender que ela está sendo desejada também
pela equipe e pelo animal. Agora, ele é um animal de grande porte, né? Nós da AgroEffective acompanhamos sempre a Associação Brasileira de Cavalos Crioulos e as competições do Freio de Ouro, Morfologia Expo Inter, e eu tenho ido muito à pista, naquele momento final da prova, né? Quando o ginete está ali com o cavalo e que a gente vai fazer a entrevista, eu sou grande, sou alta, né? Sou corpulenta, e eu já fico receosa quando eles vêm se aproximando com aquele pescoção do meu lado. Como é essa relação para a criança que é tão frágil, tão pequena, perto de um animal tão grande? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que mostrar para essa criança, né, que ele é um amigo, né? A gente sempre trabalha com esse propósito, assim. Tanto é que eu tenho um cavalo de pelúcia que a gente, às vezes, utiliza desse cavalo para fazer aproximação, para ela entender que no pequeno ela pode passar a mão, pode escovar, para quando ela se aproximar, então, do cavalo de verdade, já está mais familiarizada. Segundo, ela tem que ter uma confiança na equipe, né? Os pais também têm que permitir essa aproximação nossa com eles e nos deixar trabalhar. Porque depois, quando a criança monta, e tem alguns praticantes nossos que a gente consegue dar uma certa autonomia, colocar até uma rédea falsa, às vezes a gente coloca uma rédea que não vem no freio, mas vem aqui no buçal, entrega na mãozinha deles, aí eles pensam assim, poxa, eu tô dominando esse cavalo, né? Então a gente trabalha também nessas questões de TDAH, a depressão, na questão de que eu consigo dominar um animal tão grande assim como tu mesmo dissesse. Tu pontuaste duas questões que são muito comuns nas crianças, né? Apesar de muita gente não acreditar que depressão é comum na infância, nós temos muitas crianças, ainda mais depois dessa fase de pandemia, que a ansiedade tomou conta delas também, como tomou da gente, e que pode chegar nessa depressão. Como é esse trabalho? Porque a área da psicologia atua de uma forma, mas e na ecoterapia? Como se dá esse link para buscar esse eu da criança e ele conseguir colocar para fora? Da mesma forma, a gente costuma falar que a ecoterapia é um consultório a céu aberto, né? Trazendo mais para termos técnicos, é uma clínica ampliada, onde foge daquele modelo de consultório, de poltronas, né? Então, a tua poltrona é o cavalo. E a gente vai trabalhar todos os aspectos que, então, o ambiente externo te proporciona, né? Naquele momento da sessão, e vai fazer a terapia tal qual sendo num consultório. E o mais interessante é que, dependendo da demanda, e a gente trabalha com outros profissionais também, né? A gente tem no centro hoje fisioterapeuta, equitador, a gente tem um formando de fonoaudiologia. Então, toda essa equipe integrada em prol daquele praticante vai facilitar o processo de tratamento dele. Um exercício de fonoaudiologia, por exemplo, em cima do lombo do cavalo, deixa a criança mais receptiva, mais relaxada? Com certeza, com certeza. A gente também tem estudos, né? Eu já estou fazendo pós em autismo, já fiz meu curso básico de ecoterapia, já fiz o avançado, e diversos autores, né, publicam e mostram, assim, na questão da fala, né, o quanto o aparelho, o diafragma, toda a questão respiratória é ativada através do movimento do cavalo, que vai proporcionar, então, para o teu praticante uma melhor deglutição, fortalecimento dos músculos orofaciais, e aí promover, sim, e ajudar na fala da criança. As pessoas não conseguem ver, mas enquanto a Cláudia explica isso, eu estou aqui pensando no movimento e tentando sentir o que acontece. Acredito que os pais que ficam assistindo os filhos na terapia passam por esse processo similar, né? Claro, a gente costuma, assim, às vezes a criança precisa de uma adaptação um pouquinho maternal, então a gente coloca a mãe no cavalo junto, né? Ou a gente coloca a mãe num cavalo ao lado da criança. E é muito engraçado que às vezes elas falam assim, ai, tia Cláudia, eu acho ele muito corajoso, porque eu tô aqui em cima, eu tô morrendo de medo. Eu digo, mas mãe, vamos relaxar, vamos aproveitar, vamos entender tudo que está sendo oferecido para o teu filho, né? E deixa o cavalo te mostrar esse movimento tão mágico que a gente fala, que é um movimento tridimensional, e relaxa e sente, né? Porque é mais ou menos assim, ó. Vamos pensar no lombo do cavalo, tá? Ele tem, então, aqui a coluna e as duas musculaturas aqui no lombo do cavalo. Quando ele caminha, ele faz esse movimento para frente, para trás, para cima e para baixo, e para um lado e para o outro. Esse movimento se assemelha à nossa cintura pélvica quando a gente está caminhando. Então, por isso que a gente fala que é um movimento de reabilitação motora também. As nossas pernas, o nosso sistema nervoso periférico recebe, então, aquele movimento todo ali do corpo do animal, do lombo do animal,
transmite pelo nosso sistema nervoso central e chega aqui no cérebro. E o cérebro pensa assim, esse cara está caminhando, vou mandar a informação de volta para baixo. E começa a mandar tônus, equilíbrio, fortalecimento. E quando tu pega aquela criança que é prostradinha, ao longo do tratamento ela já consegue, então, abrir os ombros, controlar um pouquinho mais a postura, vem tônus, vem deglutição da saliva, enfim, é só benefício, só vivenciando e acompanhando nós na prática para ter noção desse ganho que é a ecoterapia. Eu vou te perguntar, e por favor me perdoa se for um raciocínio bobo, mas a criança mais nova, ela acaba percebendo esse movimento do cavalo como uma memória ainda do período em que ela estava, por exemplo, no ventre, que o movimento pode se assemelhar, visto que comparaste com a caminhada? Claro, exatamente. Tem muitos estudos que trazem exatamente isso, que o movimento do cavalo, né, te possibilita aquela memória lá do útero materno, assim, de quando a mãe te carregava, e por isso que é tão gostoso e aconchegante andar a cavalo. Então não tem um limite de idade para começar, por exemplo, a ecoterapia? Tem, pode trabalhar tem. com pequenos? Acima de 2 anos. Acima Tá? de... Porque a gente também tem que respeitar todo o desenvolvimento ósseo da criança, né? A questão aqui da coluna cervical, do controle da cabecinha, porque querendo ou não, esse movimento, ele te exige um pouquinho, né? Então, assim, a gente entende que acima dos 2 anos, a coluna já está fortalecida a ponto de fazer uma sessão de eco tranquila. Agora, Cláudia, como começou essa tua história com o cavalo, né? Eu sei que tu és diretamente ligada ao cavalo crioulo. É de família? Vocês tinham criação e a partir daí a Cláudia desenvolveu esse amor? Olha, Ieda, eu acho que a gente já tocou nesse assunto um pouquinho antes, porque eu costumo falar, para quem me pergunta da onde que veio, como que surgiu, do útero da mãe. A primeira foto que eu tenho a cavalo, a minha mãe nem sabia que estava grávida, e eu já estava ali na barriguinha dela, e ela montada a cavalo. E o meu pai sempre teve sítio, meus avós paternos também, então eu sempre tive petiço, ou aqueles cavalos de campo, assim, me criei no cavalo. Com 18 anos eu ingressei, então, no rodeio, né, pratico tiro de laço. Depois casei com meu marido também, que é do rodeio. Enfim, então a minha vida só teve esse caminho, né? E durante a graduação, então, que eu conheci a ecoterapia, eu já disse, olha, é por esse caminho que eu vou também, porque eu também sou psicóloga clínica, né? Mas é por esse caminho que eu vou também e quero me dedicar e quero, quem sabe, ter um dia o meu centro, né? Fazer da minha maneira, ter o meu olhar voltado aos meus praticantes. E aí houve alguma escolha por um cavalo em especial para começar esses experimentos? Tu tens o cavalo do coração? Assim, quando eu abri o centro, o Cavalo do Bem, né, eu levei meu cavalo do coração aqui de fora, aqui da minha casa, né, até porque eu teria que ter um animal que fosse da minha extrema confiança. Uhum. Então, desde o desmame da mãe dele, foi eu que fiz todo o amanunciamento, o join-up, que a gente chama, né, eu que trabalhei na Mangueira, no Redondel com ele, depois ele foi para Doma, virou meu cavalo de campo aqui de fora, onde eu também usava ele. E aí, quando eu fui para abrir o Cavalo do Bem, eu digo, não, eu vou levar é o Capão o nome dele, vou levar o Capão. E ele trabalhou conosco 1 ano e meio. E agora eu trouxe ele de férias um pouco para casa e tô com mais outros 3 lá. Todos são crioulos. Não que seja uma raça específica para eco, porque a gente tem outras raças também, né, super usuais, assim, de bom temperamento e tal. Mas acho que pela estatura também, o crioulo ser um pouquinho mais baixo, pela docilidade, isso facilita bastante. Então, hoje a gente trabalha somente com cavalos crioulos. E a tua escolha na hora de selecionar um animal, falaste que passa pelo temperamento, né? Sim, pela forma sim. como ele reage aos sons. Tu mesma faz essa seleção, prepara e forma o cavalo. Quando a gente faz o curso da ANDI, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, ele também, as aulas, né, nos mostram, assim, de que maneira, porque tu sendo um profissional habilitado, tu também está habilitado também a fazer essa escolha. Mas quando a gente cai de verdade com essa responsabilidade, o peso é muito maior, né? Então, assim, eu recebo quase que diariamente mensagens oferecendo cavalo, doação de cavalo, venda de cavalo, porque tem pessoas que têm aquele animal por um tempo, depois ele não serve mais para algum esporte, mas serviria ainda para um tratamento, né? Que é uma exigência muito menor fisicamente do animal.
É claro que eu não consigo recolher todos que eu recebo, assim, através das mensagens, né? Até porque tem um custo muito alto para isso. Mas esses 2 que eu estou trabalhando agora lá, que é o balaço e o pirulito, os 2 foram... Um foi comprado, né? E o outro foi doação. E eu fui aqui nos 2 sítios aqui da minha cidade, avaliar eles, experimentar, montar, fazer alguns testes. Tem um ok disso, carreguei eles para o centro, e aí lá começa todo um trabalho de sensibilização, porque são animais, eram 2 animais de rodeios que nunca foram apresentados para bambolê, bola, cone, fita. Então a gente introduz diversos materiais pedagógicos durante a sessão, e o teu cavalo ele não pode ter, né, receio disso ou se assustar disso. Então a gente faz todo esse trabalho preparatório, e no decorrer também do tempo, tu vai mostrando novamente, tu vai mostrando objetos novos, porque sempre é uma surpresa, né? E é um animal, a gente tem que estar sempre cuidando também. Falaste que o animal não pode se assustar com esses objetos. Eu aprendi ao longo do meu trabalho de repórter que os cavalos têm muito medo de sacolas plásticas, principalmente quando são colocadas ao vento, né? Muito, muito, muito. Por isso que a gente cuida. Tem que... a gente trabalha sempre com uma equipe de 3, né? Que é o auxiliar guia, que é quem conduz o cavalo durante a sessão, o terapeuta mediador e o auxiliar lateral, que é quem está ali para estar dando apoio nos brinquedos, na segurança, enfim, daquela criança. E o guia, ele tem que estar sempre cuidando, não que os terapeutas também não, mas assim, caiu alguma coisa lá na frente, entrou um caminhão no centro hípico, porque às vezes entra aqueles caminhão de saibro, de terra, que, né, descarregam, bate. Então, assim, ele é os olhos do nosso ambiente, assim, do nosso consultório, porque é um animal, e é um animal de grande porte, né? E às vezes a gente está com uma criança com uma dependência muito maior de apoio, então a gente tem que estar sempre cuidando isso, porque o que eu costumo falar também para a equipe que trabalha comigo, para os estagiários, para as famílias, é o seguinte: vocês me trazem a joia mais rara de vocês, né? E se vem até a mim, vem por alguma necessidade, e eu tenho que entregar ele melhor. Então, assim, uma queda, um susto, qualquer coisa pode, às vezes, colocar o meu trabalho por água abaixo. Então, a gente tem que cuidar muito, 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 muito. E a criança, ela fica contigo quanto tempo aproximadamente? Depende, claro, evidentemente, do que levou ela até o centro para o tratamento. Isso, mas exatamente. Tu tens pacientes, por exemplo, que tu chegaste a ver um desenvolvimento longo, que criou um laço mais forte? Temos tudo. Assim, a gente sempre recebe as crianças através de encaminhamentos médicos, muito vem do neurologista, né, do neuropediatra ou do fisioterapeuta. Esses dias até uma mãe me questionou, isso foi engraçado, que fez a gente parar e refletir, assim, ela perguntou, quando que é a alta? Né? E eu pensa numa alta, porque o nosso objetivo, às vezes, é muito amplo, dependendo da demanda da busca. Né? Quando a gente pensa no autista, tu traçar um objetivo e atingir, mas tu tem vários outros objetivos, né? Então, a eco, ela é uma terapia auxiliar à fisioterapia, à terapia ocupacional, né? A algo mais pontual, assim, de clínica mesmo. Por isso que a gente não pode dar um tempo, dizer assim, olha, vocês vão ficar conosco 1 ano. Não, ali naquele 1 ano, às vezes acontecem outras demandas que entram e emergem durante aquele 1 ano que faz ele ficar conosco por um período um pouco maior. É bom já os pais se prepararem, porque a ecoterapia ela é mágica, mas ela não é mágica. Exatamente, exatamente. Ela é, eu costumo dizer assim, que é a terapia do amor, sabe? Porque a gente recebe, a gente se emociona, a gente se entrega, e às vezes ia dizer assim, ó, é sutil o ganho. Mas aquela família, se ela estiver conectada com o filho, ela vai perceber. E às vezes, quando não percebe, o profissional vai lá e diz, lembra, mãezinha, que antes ele não apontava. E agora ele aponta. E no transtorno do espectro autista é muito importante quando ele dá o direcionamento, né? Quando a gente sempre avalia isso, olha, ele não faz contato visual e ele não aponta para onde ele quer ir. Então, são sutis ganhos que o cavalo, né? O som, olha, para te andar a cavalo, tu tem que mandar beijo. E às vezes ele não te olha, daqui a pouquinho sai um beijo assim, mãe, agora ele manda beijo, né? Então foi através do estímulo, assim, olha, para teu cavalo andar, tu tem que mandar um beijo. Então, pequenos detalhes, por isso que ela se torna tão afetuosa assim para todos os profissionais
e para as famílias também. E essa troca de amor não é só a troca da família, não é só a troca da terapeuta com o paciente, é a troca do cavalo com o paciente, né? Eu costumo brincar, eu acho que em outras conversas eu já disse isso para ti, que eu vejo o cavalo muito parecido com o cachorro nessa ligação afetiva. Isso. Que se tem, né? A pessoa no campo, por exemplo, que tem o seu cavalo, tem essa ligação próxima. E isso se faz uma mágica incrível. Quando eu me aproximo de um cavalo, parece que brota um amor. Sentes dessa forma também na terapia? Sinto, e é engraçado que esse cavalo pirulito, que eu te falei que ele tem apenas 5 anos, ele era de rodeio e eu levei ele para lá. E como por ele ser mais jovem, assim, porque geralmente a gente trabalha com cavalo com uma certa idade, né, dos 14, 15 em diante, por ele ser mais jovem, eu deixei ele à soga, assim, para ele só observar como que era o movimento, porque como é uma hípica, então tinha muitas crianças andando, nós chegando, e às vezes os autistas chegam desorganizados, então eu deixei ele à soga próximo. E quando eu entrei com o praticante na nossa pista coberta, ele ficou observando, grameando, observando. Tá, a sessão encerrada, aquele menininho desceu do cavalo dele, que era o balaço, e entrou na pista para brincar na areia. E se foi pro meio da pista, sozinho. Mas o meio estava controlado, ele foi, estava tudo certo. O pirulito parou de gramear, colocou a cabeça por cima da cerca, assim, a gente tem uma cerquinha baixa, e ficou olhando, assim, e a gente ficou observando. Daqui a pouquinho ele parou de brincar na areia, foi lá devagarinho e ficou observando, assim, também o cavalo, os dois se olhando, sabe? Então, assim, esse cavalo vai dar. É um cavalo que procura a gente, é um cavalo que gosta desse contato, né? E aí a gente vai se emocionando cada vez mais. E com essa história linda, a gente encerra o Agropauta entrevista de hoje, Cláudia, porque não tem mensagem mais bonita do que isso. Essa troca de confiança e de afeto que tu narraste para nós agora, entre o paciente em terapia e esse cavalo que tu colocaste em observação. Te agradeço muito por essa conversa. Eu que agradeço, fico à disposição para esclarecer mais dúvidas. Obrigada pela oportunidade ainda. Nós tivemos esse momento fantástico para falar sobre ecoterapia com Cláudia Rocha, que é ecoterapeuta, psicóloga, que trabalha com cavalos, trabalha com pacientes dos mais diversos aspectos, e eu agradeço a companhia de vocês durante mais este Agropauta entrevista aqui do Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective, aqui no YouTube. Não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, uma mensagem, uma sugestão de pauta e, claro, compartilhar esse conteúdo para quem você acha que se interessa por ele. Nós aqui falamos sempre sobre assuntos voltados ao campo ou de interesse de quem está na cidade e que quer conhecer um pouco mais o campo. Siga as nossas redes sociais da AgroEffective, pois sempre temos muito conteúdo por lá também. E este programa vai ficar salvo no Spotify, ou seja, você vai poder acompanhar um podcast aonde você estiver, não importa o que você estiver fazendo, mas esteja sempre ligado conosco, segundas e quintas-feiras, às 7 horas da noite. Um abraço! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.